come com os pecadores, chamou um publicano para ser discípulo dele. Veja, tá certo? Perdoou a adúltera. Aí João começa a se aperrear na prisão e manda perguntar. Chama 2 discípulos dele e diz: vão lá perguntar a Jesus: és tu o Messias mesmo? Ou nós devemos ainda esperar outro? Veja, Jesus então cura, prega, no fim do dia chama lá os discípulos de João: vão e digam a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os surdos ouvem, os pobres são evangelizados. E digam mais uma coisa a João: feliz aquele que não se escandalizar por causa de mim. Vejam, diga a João que não tropece em mim não, que me aceite como eu sou. Você, eu, quantas vezes a gente já não se escandalizou com Jesus? Jesus, quantas vezes, sejamos sinceros, quantas vezes Jesus não respondeu às minhas expectativas? Pedi tanto aquilo e Ele não me deu. Esperava tanto aquilo e não alcancei. Pedi tanto que tal coisa na minha vida fosse diferente e Ele calou-se. Veja, Jesus não é a resposta para as suas perguntas, meu caro. Jesus não é o tapa-buraco das suas carências. Jesus quer que você mude as perguntas. Veja, Jesus quer que você o aceite como Ele é. Não é Jesus que se converte a você, é você que se converte a Jesus. Jesus não é óbvio, ser cristão não é óbvio, não existe cristão anônimo, nunca vai existir. É cristão quem tem coragem de mergulhar no escândalo da cruz. Eu não me admiro que no mundo tenha ateu, eu me admiro que no mundo tenha cristão, que tenha gente tão doida a ponto de crer num Deus crucificado. Eu me admiro que uma religião, no mundo de hoje, que é o mundo da autossatisfação, que é o mundo de você suprir suas necessidades, me admira que uma religião que tem como logomarca a cruz, um homem crucificado, ainda convence alguém. Isso é que eu me admiro. Jesus não é óbvio. Não é. Crer não é óbvio. Crer não é fácil. Crer não é compreender tudo. Crer é entregar-se. Crer é abandonar-se. Jesus não é a simples realização do humano. Cristo não é o homem divino. Leonardo Boff dizia: tão humano que só pode ser Deus. Conversa fiada. Isso é adocionismo. Isso é adocionismo. Não é tão humano que só podia ser Deus. Cristo é Deus que se fez homem. Cristo não é o homem que se fez Deus. Cristo não é o homem tão bom que é Deus. Cristo é Deus que se humanizou, que quis ter sede humana, saudade humana, sonho humano, dor humano, morte humana, para nos dar a vida dele. Esse é o nosso Cristo. A Escritura não diz que o homem se fez Deus, diz que o Verbo se fez carne. A Escritura não diz que um homem que tinha a forma de homem tomou a forma de Deus, mas que o homem, o Deus que tinha, o Filho que tinha a forma de Deus, humilhou-se e tomou a forma humana. Vocês estão vendo, é meio teórico isso que eu estou dizendo agora à tarde. No entanto, veja, sem perceber isso claramente, em quanta teoria errada, enquanto a teoria que falsifica a nossa fé, nós caímos. Nós caímos. Então vejam, e a gente perde a alegria de crer, e a gente não vê mais utilidade em Cristo. Escutem um pouquinho só. Aderir a Cristo não é óbvio, tá certo? Não é simples realização do humano. Cristo não é um homem divino.
Não é a humanidade que chegou ao divino, é exatamente o contrário. Cristo é Deus que se fez homem, que se converteu em humano. O escândalo cristão não está na divinização do homem. Os gregos já tinham, nos mitos gregos, nos mitos budistas, homens que se tornam deuses. Os romanos, por decreto, endeusavam tudo quanto era imperador. O escândalo cristão está em que Deus, em Jesus, se fez homem. Pense que doidice. Nós demos a vida. É de lascar o cano. A gente deu a vida a um rapaz que viveu há 2000 anos atrás, do outro lado do mundo, no hemisfério norte, viveu uns 35 anos e morreu crucificado. E a esse rapaz a gente diz: eu te dou a minha vida toda. Isso é doidice. Veja, aquele Jesus que suou tão fedorento quanto o nosso, desculpe a falta de poesia, aquele Jesus que comia com os modos grosseiros de um judeu do povo, não comia de garfo e faca e guardanapo. Aquele Jesus, aquele moço, veja, nós entregamos a vida a ele. Eu, quando vejo na Sexta-feira Santa o Papa Bento, de cabelinho branco, um homem culto, um intelectual refinado, de joelhos diante da cruz de um moço, veja, e dizendo: eu te adoro, isso é doidice. Isso não é óbvio. Isso não é óbvio. Que eu diga que existe alguma coisa, um Deus assim lá para cima, uma força, uma energia, não é? Algo de bom, para se dizer assim, a teologia da Xuxa, uma coisa assim, tudo bem. Mas que eu diga que esse Deus eterno, que esse Deus infinito, veja, se fez pessoalmente presente naquele mocinho. Às vezes eu fico pensando, veja, se a gente encontrasse Jesus hoje, Jesus andando daqui, andando na rua de Caruaru, a gente cair aos pés dele. Veja que doidice. Repare como ia mangar de vocês e dizer: eu te adoro, tu és o meu Deus. Isso não é óbvio, não. E você olhar a cruz, o que significa a cruz? Que o mundo não entendeu Jesus, que o mundo não aceitou Jesus. Kierkegaard, né, percebeu isso muito claro. Olha o que ele diz: Cristo é o homem humilde, aquele judeuzinho lá, e contudo o salvador da humanidade. Ele é o sinal de escândalo, crê num homem assim, um homem de dores, e é também o objeto da nossa fé. O convite de Cristo está no cruzamento que separa a morte da vida. Diante de Cristo, a partir de Cristo, partem dois caminhos. Um conduz ao escândalo. Não, isso é doidice. Crer num homem, vocês são doidos. Crer num crucificado, vocês são doidos. O outro caminho é o da fé. Eu creio, Senhor. Mas nunca esqueça, nunca se atinge a fé sem se passar primeiro pela tentação do escândalo. Quantas vezes na vida vocês já experimentaram e quantas vezes na vida vocês vão experimentar o escândalo de crer? Quantas vezes vão tremer na fé de vocês e vão dizer: mas será verdade isso? Será que eu não estou colocando a minha vida numa doidice? Será que eu não estou apostando a minha vida numa besteira? Vocês sabem, quando a cruz chega para a gente não entende que é a cruz. A gente só vê o absurdo, a dor, o escuro, a tentação de largar tudo.
e de salvar a vida da gente. Nunca se chegará à fé sem passar pelo escândalo. Nunca. Nunca. E esse escândalo que é Jesus, veja, continua na igreja. Tem que ser assim. A igreja é escândalo. A igreja é escândalo. O escândalo continua ainda hoje em nós, igreja dele nascida, igreja que vive da memória da morte e ressurreição de Jesus. Igreja, nossa mãe igreja. Oh, meus irmãos, nós carregamos o peso de tantos erros e de tão grandes pecados da igreja. O povo olha para a gente e diz: e as cruzadas? Você nascidinho ontem, coitadinho. E as pessoas perguntam a você: e as cruzadas no século XII? E a Inquisição nos séculos de 14 até o 16, 17? Veja, isto e aquilo. É isso. Nós carregamos o peso de tantos erros e de tão grandes pecados, juntamente com a consolação de uma graça enorme. A graça de saber que somos os discípulos de Jesus, amados por Ele, tão fracos, mas também com tantas virtudes em nome de Jesus. É aquela ambiguidade que vale para o Cristo pobre, humilhado e derrotado, vale para a igreja. Igreja de mártires e de perseguidores. Igreja de inquisidores e de inquiridos. E essa igreja vai ter sempre a ousadia de continuar a anunciar Jesus, o nome fora do qual não há salvação. Quanto mais a gente experimenta a fraqueza dos cristãos, mais a gente vê que precisa de um Salvador. Não é a igreja que salva, é Cristo que salva a igreja. Os protestantes têm a mania, de dizer: quem salva é Cristo, a igreja não salva. É verdade, é verdade. Nunca diga que é mentira não, viu? Nunca diga que é mentira. Quem salva é Cristo, a igreja não salva. Agora lembre a eles a segunda parte que eles não dizem: o Cristo que salva fundou a igreja. O Cristo que salva não salva senão através da igreja, dessa igreja. Veja, nós somos igreja, não é pela grandeza da igreja. A igreja é mendiga, a igreja é incapaz, a igreja é pobre. Nós somos igreja por causa de Cristo. Nós somos igreja porque precisamos dele. Nós somos igrejas porque quando olhamos um para o outro, dizemos: meu Deus, como a gente é miserável. É Jesus que nos salva. Nós não somos um clube de gente boa. A Fundação Jesus de Nazaré, que só tem sócios de carteirinha, tá certo? Gente bacana, que a gente exige uma carteirinha, faz uma investigação rigorosa. Então, se você merece a carteira de sócio, entre na fundação. Tem a Fundação Asa Branca, aqui por Luiz Gonzaga, tem a Fundação Ayrton Senna, entre na Fundação Jesus de Nazaré. Não. Nós somos igreja, porque cremos que em Jesus nós temos a salvação. Nós somos igreja porque cremos que somos tão pobres que sozinhos a gente se devora. Nós somos igreja porque nele está a nossa vida, nele a nossa salvação. E essa igreja todo dia pede, perdão pela boca dos seus filhos. Essa igreja todo dia recebe a efusão de graça nos sacramentos, uma transfusão de vida na Eucaristia. Essa igreja vive de Jesus. Nunca esqueçam isso. Queria terminar lendo para vocês umas palavrinhas aqui do padre que vocês conhecem, Raniero Cantalamessa. Ele diz assim: João, o evangelista João é quem mais acentua o achegar-se do verbo ao mundo, e ao mesmo tempo é aquele que mais insiste no distanciar-se do mundo da parte de Cristo, até Jesus dizer: não rogo pelo mundo. Veja, o verbo veio ao mundo e diz: eu não rogo pelo mundo. O que isso quer dizer? Que a encarnação é tudo menos mundanização.
que existe uma oposição inconciliável entre as duas coisas. Uma nega